في أكبر الكتب. Olá, tudo bem, amigos? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Cineflix. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para nos apoiar. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre o filme Invocação do Mal 4.
O silêncio na casa dos Warren, em Monroe, Connecticut, é incomum. Não é um silêncio de paz, mas de exaustão. A luz baixa do inverno entra pelas janelas da sala de artefatos, lançando sombras longas sobre a boneca Annabelle, guardada a 7 chaves em sua vitrine sagrada. Ed Warren, com cabelos mais grisalhos e passos mais lentos, arruma um conjunto de fitas cassetes no seu escritório. Ele sente o peso de décadas passadas lutando contra a escuridão. Ao seu lado, Lorraine, com o olhar ainda penetrante, mas marcado pela dor de incontáveis visões, respira fundo. Ela não precisa de um dossiê para saber que o descanso deles está longe. A campainha toca, aguda, quebrando a melancolia. É um mensageiro especial, portando um envelope lacrado e extremamente urgente vindo diretamente da igreja. O símbolo carimbado no selo não é o habitual, é um símbolo de alerta vermelho, usado apenas em casos de ameaça existencial. Ed abre o envelope com as mãos um pouco trêmulas. O caso é brutal, mas a localização é o que mais o atinge. Blackwood Manor, Massachusetts. Uma propriedade historicamente ligada a um culto clandestino que se extinguiu no século XVIII, mas cujas raízes de maldade parecem ter florescido novamente. O dossiê lista eventos de possessão simultânea e manifestações físicas tão violentas que a polícia local desistiu, taxando tudo como loucura coletiva. Lorraine toca o ombro de Ed. Ela já está lendo o arquivo com sua capacidade de vidência. Seus olhos ficam distantes, vidrados. Ela vê flashes de rituais perturbadores, sombras que se movem como fumaça densa e, pior, ela sente uma familiaridade arrepiante com a entidade, como se fosse um adversário antigo que vestiu uma nova pele. Ed, ela murmura, a voz fina e quase quebrada. Esta não é uma manifestação comum. Isto é um adeus. É a intenção de um poder que deseja nos aniquilar. Sinto que se falharmos aqui, não há volta. Ed segura a mão dela, o calor confortando o ar gelado que irradia do envelope. Não vamos falhar, querida. Nós sempre lutamos juntos. Eles se preparam para a viagem, reunindo seus instrumentos de fé, água benta, crucifixos e o gravador que documentará os sons do inferno. Eles sabem que, dadas as circunstâncias de suas vidas e saúde, este pode de fato ser o último caso. O peso da responsabilidade é esmagador. A viagem é longa. O clima muda drasticamente assim que cruzam a fronteira do estado. O céu se torna um cinza pesado e a névoa envolve a estrada como um sudário. Ed dirige o carro, sua atenção focada na estrada. Lorraine está em silêncio, rezando baixinho e protegendo sua mente das imagens invasivas. Chegam ao vilarejo isolado, um lugar onde os moradores evitam o contato visual e as casas parecem estar fechadas em luto eterno. A Blackwood Manor fica no topo de uma colina, isolada e visível, apenas quando a névoa se dispersa por breves segundos. É uma construção vitoriana gigantesca, de pedra escura, que parece absorver toda a luz ao seu redor. Janelas quebradas, telhado em ruínas e a sensação de que o próprio ar na propriedade é mais pesado, difícil de respirar. Ao parar o carro, a porta da Blackwood Manor se abre lentamente, rangendo em protesto, como se estivesse dando boas-vindas a visitantes indesejados. É um convite frio e sombrio para o que eles suspeitam será sua batalha mais difícil. Ed pega a mala de ferramentas sagradas e juntos eles caminham em direção à escuridão que os esperam. Ed e Lorraine atravessam a soleira da Blackwood Manor. O chão de madeira apodrecida range sob seus pés, um som que ecoa estranhamente no vasto hall de entrada, como se a casa estivesse tossindo. Imediatamente, o ar se torna glacial, um frio que não é apenas climático, mas um frio cortante que parece emanar da própria estrutura. Ed aciona sua câmera, tirando fotos rápidas e metódicas do ambiente. A casa está em um estado de conservação chocante, mas não é o abandono natural, é uma destruição intencional. Móveis virados, estantes derrubadas e nas paredes, em meio à poeira e ao mofo, existem marcas de arranhões profundos que não parecem ter sido feitos por mãos humanas. O cheiro é uma mistura nauseante de enxofre, ferrugem e algo ainda pior, algo que lembra carne queimada e podridão antiga. Ed saca o medidor EMF. O ponteiro imediatamente dispara para a zona vermelha, saturado por uma energia eletromagnética anormalmente alta. Isso é além do que costumamos ver, Lorraine, ele comenta, sua voz grave. Parece que a casa inteira está ligada a uma usina de poder negativo. Lorraine não responde de imediato. Ela fecha os olhos, apoiando-se no batente de uma porta destruída. A pressão psíquica é a mais intensa que já sentiu, como 1000 vozes sussurrando simultaneamente em sua mente, falando em línguas mortas e promessas de dor eterna. A entidade não está se escondendo, ela está se vangloriando de sua presença.
Eles se movem para a sala de estar principal. O teto desabou parcialmente, expondo as vigas negras e retorcidas. No centro da sala, há um círculo de pedras escuras, estranhamente limpas, como se tivessem sido usadas recentemente. Ed fotografa o círculo. Ele reconhece alguns símbolos antigos gravados nas pedras, runas de sacrifício e invocação, associadas a seitas banidas da Nova Inglaterra no final do século XVII. Lorraine caminha lentamente em direção ao círculo. Ela estende a mão hesitante sobre as pedras e, ao tocá-las, o mundo ao seu redor se desintegra. Ela é puxada para trás no tempo, para o momento exato em que o rito de abandono foi realizado. Ela vê figuras encapuzadas, sombras em movimento frenético e o ar preenchido por um canto gutural e profano. Não é uma invocação tradicional de uma criatura que pode ser expulsa. É um contrato, um ato de entrega da própria estrutura física da casa à entidade. Eles a convidaram a habitar a fundação, a ser a pedra angular do mal. A entidade se manifesta para Lorraine na visão, não com um corpo físico, mas com uma massa pulsante de escuridão absoluta que irradia ódio puro. A voz em sua mente é um rugido de trovão, zombeteiro e antigo. Vocês voltaram, velhos soldados de Deus. Eu os esperava. Aqui, o seu Deus não tem jurisdição. Aqui, vocês são apenas corpos cansados à beira do fim. A dor na cabeça de Lorraine é excruciante. Ela consegue ouvir os gritos das vítimas passadas, presas na teia energética da casa. Ela vê o objetivo do rito, não apenas possuir pessoas, mas drenar a fé e a vida de qualquer um que tente interferir, transformando o local em um portal permanente. Ed percebe o sofrimento de sua esposa. Seu rosto está pálido e lágrimas escorrem por suas bochechas, não de tristeza, mas de sobrecarga psíquica. Ele a puxa para longe do círculo de pedras. Lorraine, conecte-se comigo, saia daí, ele grita, sua voz carregada de preocupação. Ela volta, ofegante, agarrando-se a Ed. Eles fizeram um pacto, Ed. Não é possessão, é fusão. A entidade está ligada à própria arquitetura. Para expulsá-la, teremos que desmanchar a própria fundação espiritual desta casa. E isso requer mais do que apenas uma oração. O relógio antigo na parede do corredor, parado há décadas, de repente emite um tic-tac seco e alto. O som cessa abruptamente, substituído por um som distante de arranhões vindo do andar de cima, um som que parece vir de dentro das paredes, não sobre elas. Ed ergue o crucifixo que traz no pescoço, o metal frio sendo um pequeno conforto. Então, vamos começar a desmanchar. Precisamos encontrar o coração dessa abominação, o lugar onde o rito foi selado. Eles sabem que para enfrentar algo tão profundamente enraizado, eles precisam mais do que as ferramentas habituais. Eles precisam de fé inabalável e de um plano extremamente arriscado. Eles sobem a escada principal, cada degrau gemendo. No patamar, uma onda de ar quente e fétida os atinge, um contraste bizarro com o frio cortante do andar de baixo. A entidade está modulando a temperatura, manipulando os sentidos deles. Ed acende uma lanterna potente. A luz não parece penetrar muito longe. As sombras parecem mais pesas do que deveriam. No fim do corredor escuro, uma porta se destaca. Diferente das outras que estão podres ou abertas, esta está firmemente fechada e coberta por uma camada de gelo fino. É ali que a entidade os aguarda. Ed e Lorraine se aproximam da porta congelada. Ed tenta girar a maçaneta, mas ela está presa, não por um ferrolho, mas pela pura força sobrenatural. O gelo que a cobre parece vibrar com uma energia latente. Lorraine coloca a mão sobre a madeira fria e imediatamente recua. A visão que a atinge é rápida e brutal. A sala por trás da porta é o santuário da entidade, o local onde a última vítima do rito de abandono está presa. Há alguém lá dentro, Ed, sussurra Lorraine, o pânico mal contido em sua voz. Uma mulher jovem, ela está viva, mas está sendo usada como âncora para manter o portal estável. A entidade está se alimentando lentamente dela. Ed entende a urgência. Eles precisam entrar e libertar a vítima para desestabilizar o plano da entidade. Ele pega seu machado de emergência, sempre guardado em sua maleta de ferramentas, e com 3 golpes fortes e precisos, quebram a madeira podre e o gelo que selava a entrada.
O interior da sala é chocante. Não há janelas. O único objeto no centro é uma cama de ferro antiga. Na cama, jaz uma mulher, vestida com uma camisola branca, mas seu corpo está arqueado em uma posição impossível, os olhos arregalados de terror, mas vazios de consciência. Ela flutua a poucos centímetros do colchão. A temperatura na sala cai para abaixo de 0 em segundos. O hálito dos Warrens se condensa em nuvens brancas. Ao redor da mulher, sombras mais densas do que a noite se movem rapidamente. Não são apenas sombras, são manifestações de energia concentrada. Ed saca uma garrafa de água benta e a joga em direção à cama. O efeito é imediato e violento. O ar vibra e a água benta atinge as sombras como ácido. Um som estridente, não humano, enche a sala. A entidade reage, furiosa por ter seu santuário violado. Um armário de carvalho maciço, encostado na parede, se desprende e é arremessado com velocidade incrível na direção de Ed. Ele mal consegue se abaixar e o armário se estilhaça na parede oposta, criando uma nuvem de poeira e detritos. É inteligente, Ed. Não quer que cheguemos perto dela, alerta Lorraine. A jovem na cama começa a convulsionar. Sua voz não é mais a dela, é um grunhido profundo e gutural que fala diretamente para Ed e Lorraine. Vão embora. Este local foi prometido a mim. Vocês não têm mais forças para lutar contra o infinito. Lorraine avança, ignorando a manifestação vocal. Ela sabe que precisa estabelecer contato com a vítima, encontrar o resquício de sua alma que ainda está lutando. Ed, por sua vez, usa seu crucifixo e começa a recitar em latim uma oração de proteção e condenação, elevando o tom de sua voz para sobrepor o rugido da entidade. Enquanto Ed foca a entidade com a oração, Lorraine toca a testa da jovem. A conexão é instantânea e dolorosa. Ela sente a mente da vítima sendo lentamente apagada, substituída por um vazio frio. Mas ela também encontra uma pequena chama de esperança, uma lembrança de família, de amor. Você não está sozinha, projeta Lorraine em sua mente. Lute, lembre-se de quem você ama, nós estamos aqui para te tirar daqui. A entidade, percebendo a invasão psíquica de Lorraine, redireciona sua fúria. A porta que Ed destruiu se fecha violentamente, prendendo-os na sala. A entidade manifesta-se fisicamente no canto escuro da sala, uma figura alta e esguia, envolta em trapos negros, com olhos que brilham com uma luz vermelha e doente. Seus dedos são longos e curvados, e a emite um calor doente que contrasta com o frio da sala. Você é a fraqueza, Ed, sussurrava a entidade, apontando para Lorraine. Eu quebrarei sua mente primeiro, e ele assistirá à sua queda. Ed se coloca entre Lorraine e a entidade. Ele levanta a Bíblia, marcada e desgastada por anos de batalha, e começa a recitar o exorcismo menor, sua voz ganhando força apesar da fadiga. A luz da lanterna vacila. A entidade ri, um som que arranha o ouvido. Bíblia é um livro antigo, mas eu sou mais antigo que suas palavras. Eu sou a fundação do ódio que construiu esta terra. Você não tem poder aqui. O teto começa a ranger, poeira e gesso caem sobre eles. A entidade está usando a casa contra eles, tentando esmagá-los. Ed percebe que a jovem está quase cedendo. O tempo está se esgotando. Precisamos de mais tempo, pensa Ed. Ele sabe que um exorcismo completo é impossível agora. Eles precisam recuar e traçar um plano para destruir o vínculo da entidade com o local. Ele grita para Lorraine. O plano mudou. Precisamos de um rito de separação, não de expulsão. Vamos embora. Com um movimento rápido, Ed lança a Bíblia aberta sobre o corpo da entidade. O objeto sagrado, imbuído de sua fé, atinge a manifestação. Não há fogo, mas um grito de dor agônico. A figura se desvanece em fumaça negra, momentaneamente dispersa. Ed agarra Lorraine e a arrasta para a porta. Ele usa o machado novamente para forçar a saída. Eles escapam da sala do santuário, ouvindo o rugido da entidade por trás deles. A jovem, ainda levitando, permanece presa. O primeiro assalto falhou. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos!
Ed e Lorraine cambaleiam para fora da sala, a respiração ofegante. O esforço foi imenso e a retaliação da entidade foi rápida e eficaz. Eles descem as escadas correndo, ignorando o gemido da madeira, precisando urgentemente sair da Blackwood Manor para recuperar o fôlego e reavaliar a ameaça. Ao chegarem ao hall de entrada, a casa zomba deles. As lâmpadas de gás, apagadas há muito tempo, nas paredes do hall, acendem-se por conta própria, projetando sombras grotescas que dançam ao redor deles. As sombras se condensam, formando rostos distorcidos de sofrimento nas paredes, todos observando os Warrens com satisfação sádica. Ela está nos encurralando, Ed observa, lutando para manter a calma. Lorraine, você precisa me dizer exatamente o que viu, qual é o vínculo. Eles alcançam a porta da frente, mas, para seu horror, ela está trancada por dentro com correntes que não estavam ali antes, cobertas por uma fina camada de fuligem negra. A entidade não vai deixá-los partir tão facilmente. Lorraine, ainda se recuperando do choque psíquico, se encosta na parede, tentando filtrar o ruído mental. É um pacto de sangue com a Fundação, Ed. Nos anos 1700, um grupo de pessoas realizou o rito de abandono. Eles sacrificaram sua própria liberdade e almas para garantir que a entidade tivesse uma morada eterna neste plano. Eles prometeram que a casa seria a boca do inferno. Para quebrar, não precisamos apenas de um exorcismo, precisamos de uma revogação do rito original. Ed corre até uma das janelas, que deveria dar para a garagem. O vidro está sólido, revestido por uma crosta de sujeira e maldade. Ele pega um taco de beisebol, uma de suas ferramentas para quebrar objetos possuídos, e golpeia o vidro com toda a força. O taco quebra ao meio, mas o vidro permanece intacto. A entidade está usando uma barreira psíquica e física. A entidade, manifestando-se como um frio cortante no ar, move objetos de um cômodo para o outro. No andar de cima, eles ouvem o som de passos, pesados, lentos e deliberados, descendo a escadaria. A entidade está se aproximando novamente. Se for uma revogação, precisamos saber os detalhes do rito original, diz Ed, voltando para o hall. Há documentos em algum lugar, talvez na biblioteca ou em um porão, algo que os fundadores deixaram. Lorraine fecha os olhos, concentrando-se novamente. Ela estende a mão psiquicamente, tateando através da escuridão. Ela sente um ponto de foco no subsolo, um lugar que foi selado, mas que ainda pulsa com a energia do primeiro sacrifício. O porão. Ed, há um porão. É onde o primeiro rito foi realizado, e deve haver um registro, ela informa, apontando para um tapete mofado no chão do hall. Ed rapidamente puxa o tapete pesado. Sob ele, há uma escotilha de ferro oxidada, selada com 4 cadeados grossos. Ele tenta arrombar os cadeados com um pé de cabra, mas eles são velhos e incrivelmente resistentes. O som dos passos se torna mais alto. A figura na escada é agora visível, embora disforme. É a entidade, mas desta vez ela está imitando a aparência da jovem vítima que eles tentaram resgatar, exceto que seu sorriso é demoníaco e seus membros se movem em ângulos que desafiam a anatomia. Vocês querem saber o segredo? Eu lhes darei o segredo. Sofrimento. É o único idioma que vocês entendem. A voz gutural da entidade ecoa no hall. A entidade avança e o ar fica carregado de eletricidade estática. Ed se apressa, procurando algo mais forte do que o pé de cabra. Lorraine grita para ele: Ed, cuidado, ela está vindo por você. Com a entidade a poucos metros de distância, Ed se vira, pegando seu gravador e acionando o botão de reprodução. O som que sai não é música nem oração, é um trecho de um exorcismo anterior bem-sucedido, gravado em campo, onde a entidade original havia sido forçada a recuar. O som age como um choque. A entidade grita, não de dor, mas de repulsa à lembrança de sua derrota. Ela vacila, ganhando tempo crucial para os Warrens. Lorraine, use sua fé e fure um desses cadeados, Ed grita, passando um dos crucifixos de prata maciça para ela. Lorraine o pega, tremendo. Ela não tem força física, mas ela tem força espiritual. Concentrando-se na pureza do objeto, ela finca a ponta do crucifixo no buraco da fechadura de um dos cadeados. A prata entra em contato com o metal possuído. Uma onda de faíscas azuis irrompe do cadeado, e ele se desintegra em pó refugado. 3 restantes. A entidade se recupera do choque sonoro. Ela se move mais rápido, rastejando pelo chão como uma aranha gigantesca.
Ed e Lorraine trabalham freneticamente nos cadeados, sabendo que este confronto é crucial. Se eles caírem aqui, o rito de abandono será completo. A tensão é palpável no hall de entrada. O cheiro de enxofre se intensifica à medida que a entidade se aproxima. Lorraine, exausta, mas impulsionada pela adrenalina e pela fé, consegue desintegrar o segundo e o terceiro cadeado usando o crucifixo como catalisador de sua energia espiritual. O metal se dissolve com um chiado frio. Ed está focado no último cadeado. Ele usa um alicate grande, aplicando força bruta, enquanto mantém um olho na criatura. A entidade, frustrada pela resistência deles, tenta um ataque mais direto. Ela se lança na forma de uma sombra densa, envolvendo as pernas de Ed. Ele sente um frio paralisante subir por seus ossos e sua força física se esvai. Ele cai de joelhos, o alicate escapando de suas mãos. Lorraine, ele ofega, lutando para manter a consciência. Lorraine, vendo Ed em perigo iminente, corre para ele. A entidade tenta envolvê-la também, mas Lorraine tem sua própria defesa. Ela projeta uma imagem mental de luz e amor incondicional, um escudo forjado pela memória de sua fé e da promessa que fez a Deus. O toque da entidade em Lorraine é menos eficaz. Ela recua, sentindo repulsa pela pureza de Lorraine. Lorraine pega o pé de cabra e, com uma força que ela não sabia que possuía, golpeia o último cadeado. O impacto é forte, o cadeado se abre com um estalo metálico. O som do cadeado se abrindo é o que tira Ed do torpor. A entidade grita de raiva e a forma disforme que imitava a vítima se dissolve em uma névoa negra que se afasta rapidamente, recuando para os recantos mais escuros da casa, sabendo que os Warrens acabaram de ganhar acesso à sua fraqueza. Ed e Lorraine abrem a escotilha. Um fedor de terra úmida e morte antiga sobe do buraco. Eles acendem suas lanternas e descem a escada de pedra escorregadia. O porão é um labirinto de túneis mal iluminados, com tetos baixos e paredes úmidas. Ao contrário do andar de cima, o porão não está cheio de objetos quebrados. Ele é meticulosamente organizado. Em uma pequena alcova, eles encontram o que parece ser um altar improvisado. Uma laje de pedra coberta por restos mumificados de plantas e velas de cera escura. Sobre o altar jaz um livro de capa grossa, feito de couro curtido e amarrado com cordas de cânhamo. O Ed se aproxima com cautela e abre o livro. As páginas estão amareladas e escritas em latim arcaico, mas as ilustrações são universalmente perturbadoras. Desenhos detalhados de sacrifícios, diagramas de energia e, o mais importante, a transcrição exata do rito de abandono. Lorraine analisa o livro, sentindo a energia impregnada nas palavras. Ed, o ritual selava a casa por meio de 4 pilares de sacrifício, 4 vidas perdidas em 4 pontos cardeais da propriedade. A jovem no andar de cima é o 4º pilar, o último, o que selará o portal para sempre. O diário também revela o único método de revogação, a realização de um rito de dedicação inversa. Eles precisavam de um objeto de pura fé e de uma oração poderosa, proferida no centro exato da fundação da casa, onde a energia do mal foi enterrada. No entanto, há uma nota de rodapé sombria. Para que o rito de dedicação inversa seja bem-sucedido contra uma entidade tão antiga e poderosa, os oficiantes, os Warrens, devem estar dispostos a fazer o sacrifício supremo, a oferta de sua própria vida em nome da dedicação. É o que eu temia, Ed sussurra, fechando o livro. Últimos ritos. Isso não é apenas sobre o caso, é sobre nós. A entidade está nos desafiando a provar que nossa fé é mais forte que nossa vontade de viver. Lorraine pega a mão dele, sem hesitação. Nossa fé sempre foi mais forte. Não viemos até aqui para dar meia volta, Ed. Eles saem da alcova e se aprofundam no túnel principal do porão. O chão de terra começa a vibrar. A entidade, sentindo que encontraram o diário, está mudando de tática. Ela não está mais tentando assustá-los, mas sim esmagá-los. O túnel começa a desmoronar, pedras e terra caem ao redor deles. Eles precisam encontrar o centro da fundação, o ponto de origem do mal, antes que sejam enterrados vivos. Ed avista uma rachadura na parede de tijolos, de onde uma luz fraca e vermelha emana. Por ali, Lorraine, rápido! Ed e Lorraine se espremem pela rachadura na parede do porão que os leva a uma câmara secreta. Esta não é uma área comum de porão. Parece ter sido escavada artificialmente, com paredes de terra crua e uma atmosfera sufocante.
No centro da câmara há um poço de pedra, semelhante a um antigo reservatório, de onde a luz vermelha e doentia irradia. Este é o coração da Blackwood Manor, o ponto onde o rito de abandono foi selado. A luz vermelha não é fogo, mas sim energia densa e malévola que parece pulsar como um coração demoníaco. Eles percebem que o poço é um vórtice de energia negativa e a cada pulsação a entidade se torna mais forte e o vínculo com a jovem vítima no andar de cima se aperta. Eles se ajoelham, buscando a orientação divina. Ed abre o diário novamente, procurando a fórmula exata do rito de dedicação inversa. O ritual exige que um objeto pessoal de fé profunda seja jogado no vórtice, junto com uma oração específica de revogação que deve ser proferida por ambos em perfeita sincronia. O objeto precisa ser algo que tenha absorvido nossa fé e nosso sacrifício ao longo dos anos, Ed reflete. Ele olha para Lorraine e eles sabem instantaneamente o que precisa ser. O crucifixo de prata de Ed que ele usa desde a juventude e o medalhão que Lorraine ganhou de sua mãe. Enquanto se preparam, a entidade faz sua última tentativa de terror psicológico. As paredes da câmara parecem ganhar vida, vozes de crianças, chorando e gritando por socorro, ecoam em torno deles, sons que ferem a alma de Lorraine. Ela estremece, sabendo que as vozes são apenas ecos das vítimas que a entidade consumiu. A entidade manifesta-se desta vez de forma mais espectral, aparecendo como um vórtice de energia negra acima do poço. Ela não tem um corpo humanoide, mas sim uma massa turbulenta que gira, sugando a luz da lanterna. Vocês pensam que podem reverter o que foi feito com sangue e promessas eternas? Vocês são tolos. Eu quebrarei o seu elo antes que vocês quebrem o meu, rugia a entidade. Ela concentra sua energia em Lorraine. A entidade conhece a fraqueza de Lorraine, o medo de que seus dons psíquicos a consumam e a separem de Ed. Imagens invadem a mente de Lorraine, Ed morrendo sozinho em um dos casos, ela sendo arrastada para a escuridão da possessão. Lorraine cai de lado, as mãos cobrindo os ouvidos, tentando bloquear o ataque psíquico. Ed, vendo sua esposa em agonia, toma a decisão mais difícil. Ele se levanta, segurando o diário na mão e caminha diretamente para a beira do poço. Você me quer, eu sou o homem que está diante de você, deixa-a em paz. Ed grita, desafiando a entidade, agindo como um escudo humano para Lorraine. A entidade hesita, dividida entre atacar a vulnerabilidade psíquica de Lorraine e aniquilar a obstinação física de Ed. Ela escolhe a força física. Com uma explosão de energia, o poço de pedra expele uma onda de calor sobrenatural. Ed é arremessado contra a parede de terra com força brutal. O diário cai de suas mãos, escorregando para a beira do poço. Ed tenta se levantar, mas sente uma dor aguda nas costelas. Lorraine, ao ver a ameaça física a Ed, encontra uma força renovada. A dor de Ed é o catalisador que a tira do ataque psíquico. O amor que eles compartilham é a verdadeira arma e ela usa essa energia para se reerguer. Ela se arrasta até Ed, ajudando-o a se sentar. Você precisa aguentar, Ed, estamos muito perto. Enquanto a entidade se prepara para o ataque final, Ed pega o crucifixo e o entrega a Lorraine. Você precisa começar a oração, eu te acompanho. Se um de nós cair, o outro continua, não podemos parar. Eles se posicionam. A entidade ri, mas o som está menos confiante, mais desesperado. Ela sabe que se eles recitarem o rito, seu reinado na Blackwood Manor acabará. Lorraine levanta o crucifixo de Ed e começa a recitar em latim a primeira linha da dedicação inversa. Sua voz, inicialmente fraca, ganha volume e ressonância na câmara. O crucifixo começa a brilhar com uma luz branca e pura, confrontando a luz vermelha do poço. Ed, com a mão apertada nas costelas, junta-se a ela, as palavras de fé misturando-se com as de Lorraine, criando uma barreira sônica de santidade. A batalha final começa. A câmara subterrânea é um campo de batalha espiritual. A oração dos Warrens, uníssona e carregada de décadas de fé, colide com a energia vermelha do poço. A entidade ruge e o poço de energia começa a vibrar violentamente, atirando pequenos fragmentos de pedra na direção deles. Ed e Lorraine precisam permanecer no centro da câmara, perto do vórtice, para garantir que o rito de dedicação inversa seja absorvido pela fundação da casa. Eles se abraçam ligeiramente, um ato de apoio físico e espiritual. O ritual exige que ambos lancem seus objetos de fé simultaneamente no ápice da oração.
A entidade percebe que não pode mais detê-los com ataques de força bruta. Ela muda para a tática da sedução e da dúvida, mirando diretamente na fé de Ed. Uma imagem começa a se formar na fumaça negra. Não é a entidade, mas sim o fantasma de uma figura que Ed falhou em proteger anos atrás, uma lembrança dolorosa de um caso mal resolvido. A figura chora, estendendo a mão para Ed. Você falhou, Ed. Você sempre falha. Você se esconde atrás de sua fé, mas no fundo você sabe que é fraco. Sua esposa está doente, você está cansado. Por que não aceita o descanso que eu ofereço? Desista e você verá a paz, sussurra a voz da entidade na mente de Ed. Ed sente a dúvida esmagadora, o peso de todos os seus erros passados. Sua voz na oração vacila. Lorraine, sentindo a hesitação de Ed, aperta a mão dele e desvia o olhar da manifestação. Ela não pode se dar ao luxo de fraquejar. Ela usa sua própria dor como combustível. Ela se concentra no diário aberto, visualizando a oração como uma corda de luz que se enrola na escuridão. Olhe para mim, Ed. A fraqueza é uma ilusão. Nós somos fortes juntos. Lembre-se do motivo pelo qual fazemos isso. Lorraine grita, sua voz alta o suficiente para cortar o ruído infernal. Ed a encara, vê o amor incondicional nos olhos dela e a imagem ilusória de sua falha se desintegra. Ele volta à oração, sua voz se tornando um baixo forte que sustenta o soprano de Lorraine. O rito avança para o momento crucial. Eles chegam à linha final do cântico, a revogação formal do pacto de sangue. Neste instante, a entidade solta um grito de fúria que é quase físico. O chão treme e o teto da câmara começa a desabar sobre eles. Ed, com a costela ferida, sabe que é agora ou nunca. Ele tira o medalhão de Lorraine de seu pescoço e levanta seu crucifixo de prata. Em nome de Jesus Cristo, eu revogo o rito de abandono. Eu dedico este solo à luz e ao amor divino. Eles gritam juntos. Simultaneamente, eles lançam os dois objetos sagrados para dentro do poço. O contato é cataclísmico. Os objetos caem no vórtice de energia vermelha. O crucifixo e o medalhão explodem em um clarão de luz branca e quente, rivalizando com o sol. A luz branca engole a luz vermelha. A entidade solta um berro final de agonia, um som que não é ouvido, mas sim sentido na alma. O vórtice de energia no poço começa a girar em sentido contrário, puxando para si a escuridão que impregnava o local. A entidade tenta escapar, mas está presa ao poço pela força dos objetos dedicados. Sua massa negra é sugada para baixo, espremida e purificada pela luz intensa. O barulho cessa, o chão para de tremer, a câmara fica em silêncio. A luz se dissipa e o poço não mais emana luz vermelha, mas apenas o cheiro de terra limpa. O exorcismo não apenas expulsou a entidade, mas também revogou o pacto, purificando a fundação da Blackwood Manor. Exaustos, os Warrens caem lado a lado na terra úmida. Eles mal conseguem respirar. A missão foi cumprida, mas o custo foi quase fatal. Eles permaneceram imóveis por um longo momento, apenas ouvindo a paz incomum que havia se instalado na casa. O silêncio na câmara subterrânea é a prova da vitória, mas também da exaustão total. Ed tenta se levantar, gemendo de dor por causa das costelas. Lorraine, com a mente limpa do ruído psíquico opressor, se arrasta até ele e o ajuda. O amor e a parceria deles foram o verdadeiro sacrifício necessário para quebrar o rito de abandono. Eles precisam subir, verificar a jovem vítima e garantir que a entidade não deixou resquícios. Usando a lanterna, eles iluminam a saída. A subida pela rachadura na parede é lenta e penosa, mas eles a completam, emergindo no porão principal. O ambiente no porão mudou drasticamente. O cheiro de enxofre desapareceu, substituído pelo aroma de mofo comum. As manifestações pararam. A casa está pela primeira vez em séculos em repouso. Ao subirem de volta ao hall de entrada, percebem que a atmosfera está leve. A porta que antes estava acorrentada agora se abre facilmente, o ar fresco da manhã entrando e varrendo a poeira antiga. Os Warren se dirigem imediatamente para o andar de cima, para a sala onde a jovem estava presa. Eles usam o machado para abrir a porta novamente. O contraste com o frio intenso de antes é notável. A sala agora tem uma temperatura normal.
A jovem, que antes estava levitando e convulsionando, jaz em sono profundo na cama. A entidade se foi, e com a ruptura do vínculo, a jovem vítima foi libertada. Ed e Lorraine se aproximam dela. Ela está pálida, mas sua respiração é suave e regular. Lorraine toca sua testa, enviando uma onda de energia curativa e reconfortante. Ela está traumatizada, mas espiritualmente intacta. Ed pega seu telefone de emergência via satélite, o único que funciona naquele local isolado, e liga para o padre Gordon, seu contato na igreja, informando que o rito de dedicação inversa foi concluído e que o local está seguro para ser selado e purificado formalmente. Enquanto esperam a chegada da equipe de apoio, Ed se senta em um degrau da escada, esgotado. Ele olha para Lorraine, que está cobrindo a jovem com um cobertor, mostrando a compaixão que sempre caracterizou seu trabalho. Nós conseguimos, Lorraine, Ed diz, a voz rouca, mas foi perto, muito perto. Lorraine se junta a ele. Foi o teste final, Ed. A entidade sabia que estávamos cansados, que esta seria nossa última grande batalha. Ela nos forçou a fazer o único sacrifício que realmente contava, a vontade de dar a vida um pelo outro e pelo próximo. Eles trocam um olhar carregado de amor e compreensão. O peso do mundo paranormal que eles carregam é imenso, mas o laço que os une é a âncora que os impede de afundar. O sol da manhã finalmente rompe as nuvens pesadas e entra pelas janelas quebradas do hall, iluminando a poeira suspensa no ar. O feixe de luz atinge o local exato onde a escotilha para o porão estava escondida, selando a vitória. Algumas horas depois, a equipe de purificação da igreja chega, liderada pelo padre Gordon. Ele expressa sua gratidão aos Warrens, observando o estado de exaustão de Ed e a palidez de Lorraine. Ele entende a magnitude do que fizeram. Este caso será lembrado como um dos mais perigosos. Vocês deram tudo de si, diz o padre Gordon. Ele olha para Lorraine. E o que aconteceu com seu dom, Lorraine? A entidade não tentou levá-lo? Lorraine sorri fracamente. Ela tentou levar tudo, padre, mas no momento em que jogamos nossos objetos de fé no poço, senti minha mente limpa. Não há mais vozes sussurrando, apenas a paz. Eu sacrifiquei o medo e, em troca, a clareza voltou. Ed e Lorraine se preparam para deixar a Blackwood Manor. A jovem está sendo transportada para um hospital para cuidados médicos e psicológicos. A casa será lacrada e eventualmente demolida e purificada pela igreja. Ao saírem, Ed para por um momento na soleira da porta. Ele tira uma última foto da casa, não mais como um monumento ao mal, mas como a tumba de um poderoso demônio. Este é o fim de uma era. Eles sabem que após este teste, suas carreiras como investigadores paranormais estão de fato chegando ao seu último rito. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. A viagem de volta para Monroe é silenciosa e contemplativa. Ed está no banco do motorista, dirigindo com cautela. A dor em suas costelas é um lembrete físico de que o tempo de sua aposentadoria é inevitável. Lorraine está ao seu lado, observando a paisagem de Massachusetts, mas sua mente está finalmente em repouso. A vitória na Blackwood Manor não é apenas o fim de um caso, mas o fechamento de um ciclo. A entidade, ligada à própria fundação da casa, representava o mal absoluto e o desafio final à fé dos Warrens. Ao forçá-los a considerar o sacrifício de suas vidas, o rito de abandono tornou-se o último rito de sua própria jornada. Ao chegarem em casa, o conforto de seu lar é um bálsamo. O cheiro de café quente e a familiaridade do ambiente limpam os últimos vestígios do odor de mofo e enxofre. Eles se dirigem à sala de artefatos. Ed acende as luzes de proteção. A boneca Annabelle parece estar olhando para eles, mas desta vez a ameaça que ela representa parece mínima comparada ao que eles acabaram de enfrentar. No entanto, o trabalho de documentação ainda não terminou. Ed se senta em sua mesa, ligando o gravador para arquivar as fitas do caso Blackwood Manor. Ele dita os eventos, sua voz cansada, mas firme, registrando os detalhes do rito de abandono e da dedicação inversa.
Enquanto Ed documenta, Lorraine examina a si mesma. Ela sente o silêncio psíquico, uma sensação que não experimentava desde antes de se aprofundar no mundo paranormal. O preço de ter lutado por tanto tempo foi o ruído constante em sua cabeça, mas o sacrifício na câmara subterrânea purificou esse fardo. Ela ainda pode sentir a presença de Deus e a de Ed, mas a cacofonia do mundo espiritual maligno está em mudez. De repente, enquanto Ed revisa o diário do rito, que foi confiscado mas eles tiraram cópias para estudo, ele percebe algo que ignorou na pressa da batalha. Havia uma pequena inscrição final, não em latim arcaico, mas em inglês moderno, escrita à mão. Ed lê a inscrição em voz alta. Eles virão depois que vocês se forem. O trabalho não termina com o corpo. O ar na sala de artefatos fica subitamente frio, apesar da vitória. Lorraine olha para a inscrição. Ela não sente mais a entidade de Blackwood Manor, mas ela sente uma verdade inegável naquelas palavras. Não era uma ameaça da entidade, Ed, diz Lorraine, sua voz grave. Era um aviso. O mal sempre busca a continuidade. Nossas ações fecharam um portal, mas abriram os olhos de outros. O nosso legado será testado. Ed se levanta e anda até a vitrine de Annabelle. Ele entende o aviso. Enquanto eles puderam travar as batalhas diretamente, eles protegeram o mundo. Agora, o manto passaria para a próxima geração, ou talvez para a equipe que a igreja designaria para sucedê-los. Mais tarde, enquanto o sol se põe, Ed e Lorraine estão sentados na varanda, tomando chá. Eles conversam não sobre demônios ou ritos, mas sobre a vida, sobre os planos de reformar o jardim e de passar mais tempo com a filha e o genro. Pela primeira vez em anos, eles falam do futuro como se fosse um lugar de paz, não de guerra. Eles decidem que a documentação de Blackwood Manor será o último caso que será arquivado em seus nomes. Ed está pronto a entregar sua câmera e gravador. Lorraine está pronta a usar seus dons remanescentes para a oração e o aconselhamento, não mais para a linha de frente. A paz, no entanto, é frágil. A segurança da sala de artefatos é o que mantém a Annabelle e os outros artefatos sob controle. A inscrição que lemos é um lembrete de que o mundo precisa de guardiões, mesmo que eles não sejam mais os Warrens. Ed pega a última fita do gravador. Ele a rotula, Caso Blackwood Manor, Últimos Ritos. Ao lado, ele coloca uma segunda etiqueta, Fim da documentação ativa. O peso da decisão é imenso, mas a aceitação lhes traz serenidade. O legado deles está completo. Os dias que se seguem ao retorno são marcados por um descanso merecido, mas também por uma reorganização da vida e do trabalho dos Warrens. Ed passa grande parte do tempo na sala de artefatos, não mais investigando, mas catalogando e fortificando as proteções ao redor dos objetos. Ele sabe que a segurança da casa é primordial, pois os artefatos são iscas para novas manifestações. Lorraine, por sua vez, dedica-se à escrita. Ela começa a rascunhar um livro final, uma compilação de suas experiências e um guia para os futuros investigadores, enfatizando a necessidade de fé e a importância de nunca confrontar o mal sozinho. Este livro é o seu novo foco, a forma de continuar sua missão sem se expor ao perigo físico. Uma semana após o incidente em Blackwood Manor, o padre Gordon visita-os. Ele traz a notícia oficial da igreja. A Blackwood Manor foi demolida e uma missa de purificação foi realizada no local, selando o poço de energia e garantindo que o rito de abandono jamais pudesse ser reativado. Lorraine, por sua vez, também informa sobre o futuro dos casos de alto risco. A igreja está montando uma nova equipe de resposta paranormal, jovens sacerdotes e investigadores com dons e treinamentos específicos. Ele convida Ed e Lorraine a servirem como consultores, compartilhando sua vasta experiência, mas sem a necessidade de intervenção em campo. Ed e Lorraine aceitam o papel de consultores com gratidão, eles sentem que seu dever está cumprido. No entanto, o mal tem um último movimento reservado para a transição. Durante a noite, enquanto Ed e Lorraine dormem profundamente, a sala de artefatos manifesta uma sutil anomalia. Não é um ataque direto de Annabelle ou de qualquer outro objeto conhecido. É uma presença furtiva que conseguiu se infiltrar após a vitória em Blackwood. A inscrição deixada no diário do rito ganha vida. A entidade que alertou sobre a continuidade do mal não era Blackwood, mas uma entidade observadora, atraída pela intensidade do último rito. Ed é acordado por um som estranho. Não é um grito ou um estrondo, mas o som de um gravador antigo sendo ligado no escritório, logo ao lado da sala de artefatos.
Ele se levanta da cama, calça os chinelos e se dirige silenciosamente ao escritório. Lorraine, que tem o sono mais leve, acorda e o segue, sentindo uma frieza que não sentia desde a revogação do rito. A porta do escritório está aberta, o gravador de rolo está ligado e o rolo está girando. O som que emana é uma voz familiar, mas distorcida, a voz de Ed, gravada no ápice de sua dor em Blackwood Manor, mas agora repetindo apenas uma frase: "Eu sou fraco, eu falhei." Ed congela. A entidade não está tentando possuí-lo, mas sim atacá-lo com a autodúvida, o veneno mais sutil. "Você não falhou, Ed", Lorraine sussurra, colocando a mão em seu ombro. A entidade se manifesta sutilmente, como um vapor que se move e se concentra ao redor do gravador. Ela não está ali para lutar, mas para deixar uma marca final, para testar a paz recém-adquirida dos Warrens. O vapor se transforma em uma letra, a letra A, que se forma e se desfaz acima do gravador, como uma assinatura. Não é o símbolo de uma entidade conhecida, mas algo novo, um acrônimo de seu legado. Ed pega uma garrafa de água benta que mantinha sobre a mesa e a joga sobre o gravador. O aparelho fuma e solta um chiado elétrico e o som da fita para abruptamente. O vapor se dissipa. "O mal está estudando nosso arquivo, Ed", conclui Lorraine, o tom de voz preocupado. "Ele viu nossas fraquezas e nossos pontos de falha. Este é um novo tipo de batalha, uma que usará nossa própria história contra nós e contra aqueles que nos sucederem." Ed concorda com a cabeça. Eles venceram a grande batalha, mas a guerra contra a escuridão nunca termina. Seu último rito não é o fim, mas a preparação para o próximo. O ataque silencioso no escritório solidifica a nova realidade para Ed e Lorraine. O perigo não está mais na linha de frente dos casos, mas na manutenção e proteção de seu legado. A entidade observadora, que assinou seu trabalho com um sutil A, deixou claro que o conhecimento acumulado por eles é agora a próxima arma do mal. Ed e Lorraine passam o dia seguinte revisando todos os protocolos de segurança de sua casa e da sala de artefatos. Eles adicionam novas camadas de selamento e consagram o perímetro da propriedade novamente, usando sal bento e orações de proteção. "Precisamos selar o conhecimento, Lorraine", diz Ed, examinando os arquivos em seu cofre. O diário do rito, as fitas de Blackwood, elas contêm a chave para a dedicação inversa. Se caírem nas mãos erradas, o próximo pacto maligno será impossível de reverter. Eles decidem que a cópia física do diário do rito, junto com as anotações mais sensíveis do caso, deve ser queimada. É um ato de destruição de provas, mas de proteção suprema. O conhecimento é demasiado perigoso para existir em forma palpável. À noite, no quintal de sua casa, eles fazem uma pequena fogueira. O fogo crepita enquanto Ed, com um nó na garganta, joga as cópias do diário e as fotos mais explícitas da Blackwood Manor nas chamas. Enquanto o papel queima, Lorraine segura a mão de Ed. Ela fecha os olhos e reza para que a informação contida nas páginas seja purificada e não passe para a esfera de influência do mal. O ato é simbólico e final. Durante a queima, a fumaça sobe em espiral. Lorraine abre os olhos. Ela tem uma visão rápida, mas clara. Ela vê os rostos dos jovens investigadores que sucederão a eles. Eles parecem perdidos, confrontando um mal que está disfarçado, usando a própria tecnologia e a vaidade humana como vetores. Ed, o próximo grande mal não será como os outros, ela alerta. Não será apenas uma casa mal assombrada. Ele se adaptará, ele usará a atração pela nossa história, pelo nosso mistério, para se infiltrar. Essa visão lhes dá um novo propósito como consultores. Eles precisam treinar seus sucessores não apenas em rituais e orações, mas em discernimento e humildade. A nova geração precisa entender que o mal usa a arrogância como porta de entrada. Nos dias seguintes, Ed e Lorraine se dedicam a organizar os seminários de treinamento. Eles convidam os jovens padres e investigadores indicados pelo padre Gordon para a sua casa. É uma forma de passar o bastão. O primeiro seminário acontece na própria sala,
de artefatos, sob o olhar vigilante de Annabelle. Ed começa a palestra, falando sobre a importância da documentação. Nós documentamos tudo, cada som, cada fotografia, cada palavra. Mas o documento mais importante é o que vocês carregam dentro de si, a sua fé. Ed ensina, apoiando-se em sua bengala, o corpo cansado, mas o espírito forte. Lorraine complementa, falando sobre a importância de proteger a mente. O mal vai direto para a sua dúvida. Ele usa seu cansaço e seus erros. Vocês devem ser inabaláveis, não por força própria, mas pela certeza de que Deus está ao lado de vocês. Eles compartilham os detalhes do caso Blackwood Manor, não como um conto de terror, mas como uma lição sobre a natureza do sacrifício e da revogação. Eles evitam mencionar o último aviso da entidade, preferindo focar na esperança. Um dos jovens, o padre Marcos, que demonstrou grande seriedade e um profundo respeito pelo trabalho deles, pergunta sobre o preço do trabalho. Senhor e senhora Warren, depois de verem o que viram, vocês conseguem manter a esperança? O mal é sempre tão esmagador. Ed sorri, um sorriso cansado, mas sincero. Nós vimos o pior do que a escuridão pode fazer, padre, mas também vimos o melhor da fé. O mal só é esmagador se você permitir. Ele é destrutivo, mas não criativo. A esperança, por outro lado, é um ato de criação diária. O legado de Ed e Lorraine está sendo transferido. O último rito não foi a morte, mas o renascimento de sua missão em novas mãos. O treinamento dos sucessores continua por semanas na casa dos Warren. Ed e Lorraine agem como mentores rigorosos, preparando os jovens para as realidades brutais do confronto paranormal. Eles enfatizam a importância de não serem movidos pela fama ou pelo desejo de provar algo, mas apenas pela compaixão pelas vítimas. Durante uma das sessões de estudo da mente na biblioteca, Lorraine decide fazer um teste final com o padre Marcos, o mais promissor dos jovens. Ela o leva para a sala de artefatos. Padre, esta sala é um microcosmo do mundo que combatemos. O mal está contido aqui, mas ele ainda existe. Eu quero que você se sente perto da vitrine de Annabelle e me diga o que você sente, sem deixar sua mente ser invadida, ela instrui. Padre Marcos se aproxima da boneca. O ar na sala é notoriamente mais frio perto do vidro consagrado. Ele se senta no chão, fecha os olhos e respira profundamente, aplicando as técnicas de meditação e oração ensinadas por Lorraine. Lorraine observa. O teste não é sobre sentir o mal, mas sobre manter a paz em face dele. O mal contido na boneca tenta imediatamente invadir a mente do jovem, projetando imagens de sua própria insegurança e medo. Marcos vacila, sua testa franzindo. Mas ele lembra do conselho de Ed, focar na fé, não na ameaça. Ele começa a recitar o terço em voz baixa. A boneca parece reagir. A moldura da vitrine treme levemente e Lorraine sente uma pontada de energia maligna. A entidade dentro de Annabelle tenta quebrar o foco do padre, mas a oração dele é um escudo eficaz. Depois de 5 minutos, Marcos abre os olhos. Ele está pálido, mas sorridente. Eu senti a escuridão, senhora Warren, mas eu me recusei a dar ouvidos a ela. Ela é apenas a ausência de luz. Sem permissão, ela não pode entrar. Lorraine sorri satisfeita. Perfeito, padre Marcos. O mal sempre exige permissão. Nossa missão é ensinar às vítimas e aos nossos sucessores a nunca darem essa permissão. A aprovação de padre Marcos marca o momento final da transferência de responsabilidade. Ed e Lorraine organizam uma pequena cerimônia de passagem de bastão, onde eles formalmente abençoam a nova equipe de investigadores, entregando-lhes cópias de seus diários de caso, editados para remover informações perigosas e alguns artefatos menores de proteção. O último rito na Blackwood Manor, que quase custou suas vidas, agora se transforma no primeiro rito da próxima geração. No entanto, o perigo de seu legado não se restringe à nova equipe. Ed e Lorraine precisam lidar com o perigo de sua própria notoriedade. Um documentarista famoso conhecido por seu ceticismo e sensacionalismo conseguiu aprovação para filmar a sala de artefatos, prometendo desmistificar os Warrens.
Ed e Lorraine se mostram relutantes, mas a igreja os convence de que o mundo precisa saber que o mal é real e que a fé é a resposta. Eles concordam com a filmagem, mas impõem regras estritas de segurança. Nenhuma pessoa pode tocar nos artefatos ou remover as proteções. Durante a filmagem, o documentarista, um homem chamado Julian Vance, é arrogante e desrespeitoso. Ele ridiculariza as histórias e questiona a sanidade dos Warrens. Ao se aproximar da vitrine de Annabelle, Julian ri e murmura para a câmera. Isso é apenas um brinquedo antigo, não há nada aqui além de superstição. Ele levanta a mão com a intenção de tocar o vidro, desafiando a regra. Ed grita, não toque! Lorraine sente o perigo iminente. A entidade dentro da boneca, sentindo o desafio e a falta de fé, concentra sua energia. O vidro da vitrine não se quebra, mas Julian sente uma picada aguda no dedo, como se tivesse levado um choque elétrico. Ele recua, confuso, vendo um pequeno ponto vermelho em seu dedo. O que foi isso? Ele gagueja, assustado. Lorraine, com um olhar severo, se aproxima. O aviso final. O mal não precisa de crença para existir. Ele precisa apenas de um convite. Julian, abalado, encerra a filmagem. Ele não conseguiu desmistificar nada. Na verdade, ele acabou confirmando que a casa dos Warrens é um local de poder, seja ele divino ou maligno. O incidente com o documentarista reforça a verdade final para Ed e Lorraine. O último rito não é o fim da luta, mas a certeza de que a vigília deve continuar, mesmo em seu descanso. Aqui no Cineflix, nós trazemos resumos incríveis de filmes para vocês curtirem. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, cliquem no botão de inscrição, ativem o sininho para receber todas as novidades e deixem aquele like especial para fortalecer nosso trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Com o incidente do documentarista Julian Vance, Ed e Lorraine percebem que o perigo de seu legado está em sua exposição. Eles decidem que a sala de artefatos precisa de um novo nível de isolamento. O acesso ao público e à mídia é imediatamente interrompido. Ed, ajudado pelo padre Marcos e alguns homens de confiança, começa a construir uma barreira física mais robusta ao redor da vitrine de Annabelle, usando concreto consagrado e madeira de carvalho benta. O medo de que o mal se manifeste através da popularidade de seus casos é real. Enquanto Ed trabalha na segurança física, Lorraine passa seus dias em profunda oração. O silêncio que ela experimentou após a Blackwood Manor começa a ser interrompido por sussurros muito tênues, diferentes do ruído caótico de antes. São alertas, não ataques. A entidade observadora está ativa, comunicando-se de forma indireta como um predador que circunda a presa. Um dia, enquanto medita, Lorraine tem uma visão. Ela não vê o inferno ou possessões, mas sim a fragilidade da vida humana. Ela vê Ed, mais velho, enfraquecido pela idade e pelas batalhas. O peso dos anos está cobrando seu preço final. A visão é um chamado de aceitação. O último rito não era apenas sobre o demônio, mas sobre a aceitação da mortalidade. Ela compartilha a visão com Ed, que a recebe com serenidade. Nós sabíamos, querida, ninguém vive para sempre, mas nosso trabalho é eterno. Enquanto houver fé, haverá proteção. Eles decidem que seu foco final será um projeto de vida, a criação de um memorial e um centro de estudos, onde seus arquivos pudessem ser consultados com segurança pela Igreja e por futuros pesquisadores, garantindo que o conhecimento fosse usado apenas para o bem. Lorraine começa a trabalhar com arquitetos e membros da diocese para projetar um edifício que seja, em si, um escudo de proteção espiritual, usando princípios de consagração e geometria sagrada. Enquanto planejam o futuro, o passado retorna brevemente. Recebem a notícia de que a jovem vítima de Blackwood Manor, agora completamente curada e reintegrada à sociedade, decidiu dedicar sua vida ao serviço comunitário, como uma forma de honrar a segunda chance que lhe foi dada. Este é o tipo de resultado que justifica a dor e o sacrifício dos Warrens. Em um fim de tarde, Ed está no jardim inspecionando o trabalho de reforço do perímetro.
Ele está cansado. O ar está fresco e o cheiro de terra molhada é reconfortante. Ele se apoia em um carvalho antigo, sentindo o peso da jornada. De repente, ele ouve uma melodia suave, vinda de lugar nenhum. Não é ameaçador, mas profundamente triste. É uma canção que sua mãe costumava cantar. Ele reconhece a voz como sendo a de Lorraine, mas ela está dentro da casa. Ele se dirige para a porta e encontra Lorraine no piano. Ela está tocando uma antiga canção de ninar. Ela se vira e sorri para ele. É hora de descansar, Ed. O palco está pronto para a próxima peça. Ela diz, a voz carregada de resignação pacífica. Ed se senta ao lado dela no banco do piano. Eles tocam juntos, a canção de ninar se transformando em um hino de força. No entanto, a paz é rapidamente ameaçada. Enquanto eles tocam, o telefone toca insistentemente na sala. É o Padre Marcos ligando de um local distante. Senhor Warren, acabamos de iniciar nosso primeiro caso de campo, exatamente como nos avisaram. Não é uma casa, mas uma seita que está usando a internet e a tecnologia para atrair jovens vulneráveis. Eles estão invocando algo, e o ritual parece seguir os padrões de seus antigos arquivos. A voz do padre está tensa. A entidade observadora conseguiu se infiltrar no mundo moderno, usando o conhecimento dos Warrens para travar a próxima guerra. O último rito foi encerrado, mas o legado está em perigo. Ed e Lorraine olham um para o outro. Seus dias de campo terminaram, mas o dever de consultoria e orientação começa agora. A guerra continua de uma nova forma. A ligação do Padre Marcos atinge Ed e Lorraine como um lembrete gelado de que o mal nunca dorme. A nova ameaça não está em uma casa vitoriana isolada, mas dispersa na modernidade, exatamente como Lorraine havia previsto. A entidade observadora, que deixou a marca A, usou a documentação dos Warrens para criar um método de contágio espiritual mais eficiente. Ed pega o telefone, a voz de consultor voltando imediatamente. Padre, acalme-se, descreva o ritual, o que eles estão usando, que símbolos? Marcos relata que a seita, operando sob o disfarce de um grupo de autoajuda online, está realizando rituais onde usam câmeras de vídeo e transmissões ao vivo para criar um portal de atenção. Os símbolos parecem ser uma mistura de runas arcaicas vistas no diário do rito e diagramas eletrônicos, combinando o antigo e o novo. Eles estão usando a audiência, Ed, percebe Lorraine, que ouve a conversa ao lado dele. A atenção é a permissão. Eles estão convidando o mal para o plano físico através da energia da crença coletiva de milhares de pessoas assistindo. Ed orienta Marcos a focar na interrupção do sinal, cortando a transmissão e isolando os líderes do grupo. Ele envia cópias digitalizadas das sessões de contra-rituais mais relevantes, ensinando-os a agir com precisão cirúrgica e sem violência. Durante as horas seguintes, Ed e Lorraine monitoram o progresso da nova equipe. É um teste de fogo para os jovens e um teste de fé para os Warrens. Eles precisam confiar que seu treinamento e sua fé foram suficientes para armar a nova geração. A batalha é travada remotamente. Lorraine usa suas habilidades psíquicas para guiar Marcos, orientando-o sobre os pontos de energia na sala onde o ritual está sendo realizado. Ela age como um radar espiritual, guiando a luz em meio à escuridão. À sua esquerda, padre, o ponto mais fraco, use a água benta ali, ela sussurra no telefone. O padre Marcos e sua equipe conseguem invadir o local. Eles usam extintores de incêndio para desmantelar as câmeras e quebrar o foco dos participantes, forçando a entidade, que estava se manifestando como um ruído visual na tela, a recuar. O caso é resolvido sem possessões graves, graças à intervenção rápida e planejamento dos Warrens. A entidade observadora foi frustrada em sua tentativa de lançar o mal em escala global, mas Ed e Lorraine sabem que é apenas uma vitória temporária. No entanto, a experiência traz a Ed e Lorraine uma profunda sensação de paz. O último rito não foi a aposentadoria, foi a fundação de um sistema de defesa duradouro. O padre Marcos liga de volta, aliviado. Nós conseguimos. Obrigado, senhora Warren. Suas instruções foram vitais. Você agiu com coragem e discernimento, padre, responde Ed. Continue a focar na fé. O equipamento é secundário.
Eles encerram a ligação, o sol se pôs e a casa está silenciosa novamente. Eles se sentam na sala de estar, a lareira acesa, desfrutando de uma calma que transcende o silêncio. O legado está seguro, Ed, diz Lorraine, sorrindo. Ed pega a mão dela, olhando para o futuro com a mesma coragem que olhava para o passado. O cansaço físico permanece, mas a paz espiritual é completa. Eles viveram uma vida de guerra espiritual e agora encontram seu descanso. O filme termina com uma cena tocante. Ed e Lorraine estão sentados no jardim, observando o pôr do sol. Ed sorri para Lorraine. Sabe, Lorraine, depois de tudo, a coisa mais assustadora que eu já vi foi o vazio de fé, e a coisa mais poderosa é o amor. Lorraine acena, seu olhar fixo na luz quente do sol. O amor é a verdadeira dedicação inversa, Ed. Ele sempre revoga o medo. O epílogo. Os anos seguintes se desenrolam com Ed e Lorraine cumprindo fielmente seu papel de consultores. Eles treinam dezenas de novos investigadores, garantindo que a nova geração esteja equipada não apenas com conhecimento técnico, mas com a solidez moral necessária para enfrentar a escuridão. A casa dos Warrens se torna um farol de esperança, não mais um palco de batalha, mas um centro de estudo e fé. A saúde de Ed, fragilizada pelo peso das batalhas, exige que ele diminua o ritmo. Ele se dedica à carpintaria e à arte, concentrando sua energia em criar beleza, um contraponto direto à feiura que ele passou a vida combatendo. Ele constrói um pequeno altar para Lorraine no jardim, onde ela pode meditar em paz. Lorraine, com sua mente finalmente livre da opressão constante, utiliza seus dons de forma mais suave, oferecendo conforto e orientação. Ela se torna uma fonte de sabedoria para a igreja, ajudando a traçar estratégias para lidar com ameaças contemporâneas. O Centro de Estudos Paranormais é finalmente inaugurado, uma estrutura moderna e consagrada que abriga a maior parte dos artefatos, incluindo Annabelle, agora em uma vitrine triplamente selada, protegendo o conhecimento do mal. Ed e Lorraine assistem à inauguração orgulhosos de ver seu legado institucionalizado. Em uma tarde de outono, com as folhas caindo ao redor de sua casa em Monroe, Ed está sentado em sua poltrona favorita lendo a Bíblia. Lorraine está ao seu lado costurando. O silêncio é de uma paz profunda. Ed sente uma sonolência invencível. Ele fecha a Bíblia, sorri para Lorraine e inclina a cabeça. Seu coração, que resistiu a tantos sustos e tanto esforço, para suavemente. O último rito de sua vida física é concluído em paz, ao lado de seu amor e parceira de vida. Lorraine sente a mudança. Não há manifestação, não há alarme, apenas a ausência de Ed, que agora está em casa com o Senhor. Ela pega a mão dele e chora, mas são lágrimas de amor e gratidão, não de desespero. O elo entre eles é eterno, forjado no fogo de inúmeras batalhas. O funeral de Ed é simples, mas profundamente tocante. O padre Marcos e toda a nova geração de investigadores comparecem, prestando homenagem ao homem que os ensinou a não temer a escuridão. O legado de Ed vive no centro de estudos e na fé de todos que ele tocou. Lorraine continua a viver na casa por mais tempo, uma viúva forte e vigilante. Ela se torna a guardiã do seu passado e a orientadora do futuro. Ela passa seus últimos anos escrevendo seu livro final, um testamento de amor, fé e perseverança. Em seus últimos momentos, Lorraine está sozinha na sala de estar, observando o nascer do sol pela janela. Ela sorri. Não há medo. Ela estende a mão e sente o toque familiar e quente de Ed. A escuridão está para trás. Ela fechou os olhos e se juntou ao seu parceiro. O filme termina com uma tomada da placa de bronze na entrada do centro de estudos, que leva os nomes Ed e Lorraine. A câmera sobe lentamente para o céu, mostrando que, embora o casal tenha completado seus últimos ritos na Terra, sua missão continua, e a guerra pela alma humana segue firme, guiada por seu amor eterno. Fim. Este bloco final serve como um breve resumo das implicações do último rito e o fechamento formal do roteiro. O impacto do caso Blackwood Manor e a subsequente aposentadoria dos Warrens reverberam por toda a comunidade paranormal e religiosa. Os jovens investigadores, liderados pelo agora experiente Padre Marcos, assumem a responsabilidade, sabendo que carregam o peso do legado de Ed e Lorraine. O último rito não foi apenas o fim de uma carreira, mas a prova de que a dedicação incondicional à fé pode superar o mal mais arraigado.
O Centro de Estudos Paranormais, que se torna a última morada dos artefatos mais perigosos, transforma-se em um local de peregrinação para aqueles que buscam compreender a linha tênue entre o mundo físico e o espiritual. A vitrine de Annabelle, agora triplamente protegida, serve como um lembrete constante da necessidade de vigilância. O Diário do Rito, queimado para proteger seu conteúdo perigoso, só existe agora nas memórias dos Warrens e nas notas codificadas de Lorraine. Esse ato de destruição é visto pelos sucessores como a lição final. Algumas informações são tão letais que a melhor proteção é o esquecimento. Nos anos de sua consultoria, Ed e Lorraine não apenas orientam sobre exorcismos e investigações, mas também enfatizam a importância do amor conjugal e da parceria. Eles provam, através de sua própria vida e de sua morte em paz, que o verdadeiro poder contra a escuridão é a união da fé e do amor humano. O filme Invocação do Mal 4, Últimos Ritos, se encerra com um tom de melancolia, mas também de triunfo espiritual. A narrativa não foca na morte, mas na eternidade do amor e da missão. Os créditos sobem sobre imagens reais e históricas de Ed e Lorraine Warren, intercaladas com os artefatos que eles colecionaram, finalizando com a imagem de uma cruz iluminada pelo sol, simbolizando a vitória da luz sobre a sombra. O legado dos Warrens está estabelecido. O mal é real, mas a fé e o amor são as armas mais poderosas que existem.